Quando você se olha no espelho, o que é que você realmente vê? A mulher que você é ou a mulher que você aprendeu a ser para agradar aos outros? Essa é uma reflexão forte, mas que eu quero que você guarde e que você pense comigo sobre ela. Nós somos seres imperfeitos e é a nossa imperfeição, é o fato de eu ser diferente de você e de você ser diferente de mim, que nos torna únicos. O que acontece é que no mundo de hoje, e nessa alta gigante de internet, de influencers, de gente com muito dinheiro, esbanjando mentiras por aí, a gente caiu num lugar de comparação. E aí a gente deixa de se olhar como a gente é e passa a se olhar num alto nível de cobrança em comparação. A gente coloca um filtro na cara, grava algo como se fosse uma felicidade momentânea e feliz, e a partir do momento que eu desligo o telefone, eu caio na minha verdade e volto para o meu estado de não gostar daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu comparo a minha vida com a vida perfeita que é postada na internet, mas eu não sei o que é que acontece naquele bastidor. Eu consigo olhar perfeitamente o palco da vida perfeita dentro da rede social, mas eu esqueço de olhar que talvez por trás daquilo ali, daquilo que é mostrado, existe uma mulher sobrecarregada, existe uma vida que não é perfeita, existem erros, existem dores, existem traumas, e aí eu esqueço de ver tudo isso e caio única e exclusivamente num lugar de me comparar. Existe uma frase que fala, você precisa se aceitar, se amar como você é, mas aí eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Eu não tô satisfeita com o que tá ali. Não me reconheço. Não gosto do que eu tô olhando. E aí? Como é que eu faço para transformar tudo isso? Durante o caminho do VPM, durante as nossas aulas, tanto gravadas quanto nas aulas ao vivo, a gente tem encontrado um lugar de identificar essa construção. Como é que eu cheguei nisso aqui que eu tô agora? E hoje a gente vai olhar exclusivamente para a nossa autoestima. O que quer dizer a palavra autoestima? O que essa palavra genuinamente me mostra? Autoestima é um sintoma de amor próprio. É como é que eu me vejo, como é que eu me amo, como é que eu me trato, como eu me cuido. E é isso que a gente vai olhar profundamente nessa aula. Na aula 1, a gente despertou uma consciência, a gente entendeu alguns conceitos, precisamos olhar ali para algumas questões que estavam no nosso oculto, que eu não estava tendo acesso até então. Na aula 2, a gente acessou as lealdades invisíveis e vimos como essas feridas emocionais, elas prendem a gente, influenciam a nossa vida enquanto a gente não olha para elas. Na aula número 3, a gente olhou para as nossas crenças, entendemos como é que elas são formadas e que padrões a gente está repetindo, né? Como é que eu formei quem eu sou hoje. E agora a gente vai falar de quem você é de verdade. Como é que você vai se amar e se tornar um solo verdadeiramente fértil para poder florescer tudo isso e transbordar tudo isso para você e para as pessoas que estão à sua volta. Bom, vamos lá diferenciar então o que é a autoestima quando a gente fala de aparência, quando eu falo de me olhar, de olhar para como é que eu estou hoje fisicamente, e para uma verdadeira autoestima para um lugar da autoestima onde ela entra num lugar de validação externa e não daquilo que eu estimo em mim, mas sim do que eu espero que os outros estimem e me entreguem, tá? Quando eu olho para minha autoestima é quando eu olho para mim e me encontro satisfeita com aquilo que eu tenho. Então, eu olho as minhas imperfeições e sei que posso trabalhar para melhorar isso que não tá tão legal. Eu olho para pontos positivos e sei reconhecer e validar e dizer que eles sim são coisas boas sobre quem eu sou. Eu olho para pontos de imperfeição, sejam eles físicos ou sejam eles de comportamento, e compreendo que existem coisas que eu consigo modificar. Eu posso cortar o cabelo, eu posso melhorar a minha pele, eu posso trabalhar para tonificar o meu físico, emagrecer ou ganhar mais massa muscular. São coisas que estão no meu alcance modificar, mas eu também entendo que existem coisas que não vão ser diferentes. E olho para isso com amor.
Então, como é que eu estimo quem eu sou? Aquilo que eu vejo no espelho. Entendendo que as minhas imperfeições ou aquilo que hoje não me agrada, eu tenho 2 caminhos: aceitar e amar, ou trabalhar para moldá-las dentro do que cabe de modificação. Não tô falando aqui de cirurgia estética, não tô falando de nada disso, tô dizendo que nós somos como somos. E quando a gente entende e aceita que a minha imperfeição é o que me faz única, eu passo a olhar para minha estima de um jeito diferente, né? Eu passo a não criticar em demasiado aquilo que eu tenho, sou e apresento, e reconheço que existem coisas que eu posso modificar dentro do meu padrão e existem coisas que são minhas e amo-as da mesma forma, tá? Isso é um sintoma de amor próprio. Isso quer dizer que eu verdadeiramente estou aprendendo a amar isso que eu vejo. Não é sobre se colocar dentro de padrões de beleza, né? Se comparando esteticamente com o nariz perfeito, a boca perfeita, o corpo extremamente perfeito, linear, enfim. Nós não temos mais pessoas diferentes, nós temos padrões, né? São as mesmas pessoas xerocadas, é uma coisa horrorosa. Então a gente sai desse padrão estético de beleza e a gente olha para um padrão de relação que eu construo comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo? Como é que eu olho para mim e entendo que essas marcas são minha história? Como é que eu entendo que o meu corpo tá contando tudo aquilo que eu passei, né? Isso não quer dizer que eu não posso melhorar. Isso não quer dizer que eu não posso cuidar dele com amor e com carinho, que eu não posso buscar meios de me sentir bem com essa história que o meu corpo contou até aqui, tá? Então vamos pensar. E quero que vocês façam essa comparação juntamente comigo, tá? Refletindo aí em tudo o que cabe, tanto ao nosso físico ou a forma como a gente se expressa, se eu verdadeiramente estou me projetando no mundo para ser quem eu sou, ou se eu criei algo dentro de mim que só se externa na busca de agradar as outras pessoas, de ser validada por alguém externo a quem eu sou. Pensem sobre isso, né? A gente cresce buscando esse tipo de validação externa. Elogio, aceitação. Agora no mundo das redes sociais é o excesso de curtidas, de likes. E isso não preenche. Isso não é o suficiente. A melhor e única forma de validar quem a gente é quando essa validação ela vem de dentro. É quando eu verdadeiramente entendo que estou comprometida em fazer o melhor que posso e que faço o melhor por mim, porque eu sei que isso me beneficia e inconscientemente ou diretamente, né, vai beneficiar quem está à minha volta. Quando eu coloco uma ação esperando que uma validação, um reconhecimento externo venha, e isso não vem, eu caio num lugar de frustração. E aí todo o esforço vai por água abaixo, porque ao invés de eu me beneficiar com aquilo, eu acabo trazendo uma energia negativa de frustração e de não compensação, não validando nem os próprios atos que a gente tem. Olha que maluco, né? Que profundo. Vamos pensar na nossa autoimagem, né? Na forma como eu me vejo, na forma como eu estimo quem eu sou e aquilo que eu entrego para o mundo, como uma forma de sermos autênticas. Então, tudo aquilo que eu construo, toda a minha história, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que hoje eu tô acessando aqui na mentoria e que eu tô descobrindo que é um padrão, que é uma crença, tudo o que constitui o ser que você é a sua forma de autenticidade no mundo. Não existe outra pessoa. Podem existir situações muito parecidas, podem existir pessoas em diversos lugares do mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo. É impossível que a gente tenha uma história exatamente igual à outra, uma forma de lidar exatamente igual à outra. E isso é incrível, porque isso te faz autêntica. Então, quando você constrói uma autoimagem baseada na sua autenticidade, em quem você é, você tem ideia do impacto que isso gera no mundo? Porque não tem como ter alguém igual a você. Eu vi um vídeo recentemente do Latrell, não sei se vocês lembram dele, aquele negão bonito que tem que era o pai do Chris, eu não lembro o nome do ator, mas é o Latrell lá das Branquelas.
E ele fala, não existe outra possibilidade. Eu não quero ser o melhor. Eu quero ser o único. E quando eu me coloco no lugar de ser único, não há espaço para concorrentes. Eu não vou competir com ninguém, porque eu sou único no que eu vou fazer. E quando você decide ser única, seja no que você vai fazer para o trabalho, no que você vai fazer com o seu corpo, com o seu físico, na forma como você vai se expressar, na forma como você vai moldar quem você é, trabalhe para ser única, porque aí você não vai estar disputando com ninguém. A única pessoa que você vai precisar lapidar é você mesma, e é isso que a gente está fazendo aqui no VPN, tá? Então, sermos únicas, trabalharmos a nossa autoimagem para sermos autênticas, é o que vai transformar todo esse olhar para nossa autoestima, tá? Porque eu saio do lugar de me comparar com outras pessoas e passo a me comparar comigo mesma. Não existe régua melhor para melhorar essa autoestima. Vou trazer algumas questões sobre a autenticidade, sobre essa autoestima, e quero que vocês reflitam, tá? Se vocês desejarem, anotem aí no caderno de vocês. Deixem... eu gosto muito de escrever, eu acho que isso tira de dentro de nós o que a gente não consegue expressar muitas vezes, às vezes nem falando, né? Às vezes vai sair uma escrita ali meio confusa, mas era o que estava dentro de mim, e se existe confusão eu preciso alinhar, tá? Então anotem, transcrevam, escrevam, é uma forma de terapia, né? A escrita terapêutica é riquíssima. Então, pensem, tá? Anotem aí essas perguntas e depois quero que vocês reflitam sobre elas ao longo dessa semana. Como é que eu me vejo? Só deixa ver, eu não vou nem palpitar, não vou colocar a minha opinião em como eu me vejo, eu quero que vocês deixem isso sair de dentro de você. Como eu me aceito e como eu me mostro pro mundo. Profundas reflexões. Não vou contribuir com vocês dessa vez, quero que isso venha de forma autêntica. Olhem verdadeiramente, sejam honestas com vocês nesse momento para responder essas perguntas, né? De fazer essas reflexões. Entendendo que o risco de ser boa em algo, né? De tentar ser boa numa coisa que não é minha, que não é da minha capacidade, quando eu tento ser boa em algo apenas para agradar outra pessoa, vocês entendem que a gente cai num lugar de nivelar para menos aquilo que verdadeiramente é uma qualidade minha? Então, sei lá, vou dar um exemplo besta. Tá super na moda os meus amigos, o meu ciclo de relacionamento, as pessoas que estão perto de mim, elas dizem que beach tênis é bom. Mas eu sou péssima em beach tênis, mas óbvio que eu tenho que ir lá. Né? Eu já sei que eu não tenho habilidade para esse esporte, eu já sei que isso não quer dizer que eu não posso aprender. Isso quer dizer que eu não tenho habilidade nata para fazer isso, mas eu vou lá e me forço a estar naquele ambiente, porque todo mundo tá lá, como é que eu não vou estar? E aí o que você faz? Você valida para você mesma a crença de que você não é boa, porque você não tem habilidade para aquilo. Você tá gastando a sua energia com algo que você não tem habilidade, sendo que você podia, né? Sei lá, não sou boa no beach tênis, mas sou muito boa no futebol. Mas ninguém do meu ciclo de relacionamento joga futebol, então eu vou jogar beach tênis. E aí você esconde uma qualidade inata sua para provar para os outros que você pode ser boa no que todo mundo é bom. E aí você não prova nada para ninguém, se frustra e mais uma vez a gente vai falar do looping e desse repeteco, dessa honra cega que acaba te machucando ainda mais, nivelando a sua autoestima lá para baixo, tá? Tem uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho, que é maravilhosa. Ela é icônica. Eu vou encontrar essa palestra. Se eu encontrar, vou deixar aqui abaixo para vocês o link dela no YouTube, para vocês assistirem. E ele fala sobre um conceito de inofendibilidade, tá? Então pensa assim, quando eu tenho a minha autenticidade, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim ao mundo, eu tenho total convicção de quem eu sou mesmo, eu não me deixo abalar pelo que vem do externo. Não sei se vocês conhecem a figura do professor Clóvis de Barros Filho, mas ele é careca, né? Ele é um gordinho assim, baixinho, carequinha, e ele falou assim, nessa palestra ele conta, ele fala, eu tava no supermercado e alguém, né, gritou em alto e bom som pra me ofender, seu careca! E eu olhei e simplesmente acenei, porque sim, eu sou careca.
Isso é uma característica do meu corpo, é uma característica de quem eu sou. Se isso fosse verdade, como é verdade, não me ofende, porque sim, é uma característica. Se isso não fosse verdade, se eu verdadeiramente tivesse apenas calvo ou tivesse pouco cabelo, eu não tô careca de fato, então eu também não deveria me ofender, porque é uma percepção que vem do outro e não algo que é meu, algo que eu verdadeiramente concordo. Enfim, ele traz outros exemplos, né, dentro da palestra. Se eu encontrar, espero verdadeiramente que vocês consigam assistir, se divertir com essa palestra e trazer esse conhecimento de que a verdade sobre mim e a minha autoestima, o meu conceito de imagem de quem eu sou, ele não tá no que o outro tem de percepção sobre mim, mas sim sobre aquilo que verdadeiramente é real, no que existe dentro de mim. Se não é verdade, não precisa me atingir, né? E aí a gente começa a formar a nossa autenticidade, construindo um verdadeiro escudo para críticas que não vão construir nada na nossa vida, né? Que são altamente destrutíveis. Eu passo a... Vou trazer o conceito aqui de antifragilidade, né? A olhar para aquilo como uma oportunidade de reflexão e não de martírio ou de condenação de quem eu sou, tá? E olhando para isso, a gente vai até relacionar isso ao nosso feminino, tá? Como é que esse feminino saudável se constrói, né? Ser uma mulher feminina e autêntica é saber de quem eu sou, é saber dos meus valores, é saber, né, de que eu não tô sendo arrogante de olhar para isso, eu tô sendo leve, eu tô construindo uma personalidade onde o conceito do outro sobre mim tem pouca relevância. Muito mais importa aquilo que eu sei que estou construindo, né? E uma mulher autêntica, ela é como a natureza. Ela floresce no seu tempo, ela deixa de se comparar com outras mulheres, com inverdades, com filtros de Instagram. Ela entende que esse período, muitas vezes, de recolhimento, né? Homens e mulheres, eles têm ciclos diferentes, né? Homens são solares e mulheres são lunares. E quando a gente compreende isso, a gente passa a olhar para o nosso feminino de uma maneira muito diferente. A gente entende que o nosso ciclo de produtividade, inclusive, ele é diferente. Eu paro de me comparar e de buscar aquela igualdade cega, sabe? Eu entendo que eu tenho os meus tempos de recolhimento, de descanso, de silêncio. Eu respeito esse ciclo que acontece dentro de mim. Isso me conecta com a natureza, isso me conecta com a mulher leve que eu estou construindo, tá? Quando a gente fala sobre isso, inclusive, é importante a gente olhar para esse ambiente, né? Como é que estão as pessoas que eu me relaciono, se eu tô cercada de pessoas negativas, pessoas que não somam comigo, que não estão me auxiliando a construir nada de melhor na minha vida. Eu acho que eu disse isso na outra aula, né? Se não disse, vou reforçar aqui. O ambiente, ele tem um fator, se não um dos, mas o mais importante na formação de quem a gente é. Se eu tô cercada de pessoas negativas, de pessoas que se auto-diminuem, que me diminuem, né, em consequência, o que eu espero que eu vou conseguir colher disso, né? O contrário é a mesma coisa. Se eu tenho um ambiente de apoio, um ambiente de pessoas positivas, de pessoas que buscam ser melhor, que se desafiam, mas não se comparam, né, que incentivam umas às outras, que tipo de florescer eu vou ter, né, dentro desse contexto. O ambiente, ele é como o nosso solo, tá? Se esse ambiente, se esse solo, ele tá fértil, ele muito provavelmente influencia e potencializa o crescimento da nossa flor, de quem a gente é e de tudo isso que a gente tá buscando florescer aqui, tá bom? Vamos pro nosso exercício prático da aula de hoje. Mais uma vez vou pedir para vocês registrarem, anotarem aí, né, os conceitos desse exercício. É um exercício simples, mas eu confesso que quando eu fiz esse exercício há alguns anos atrás, eu tive extrema dificuldade em realizar, e isso é um ponto importante que eu quero que vocês observem, tá? Na realização desse exercício. Primeiro você vai anotar de forma de muito bate-pronto, não quero que você fique pensando muito sobre isso, tá? 3 pessoas que vocês verdadeiramente admiram. Pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa da sua família. Pega aí, coloca lá as 3 primeiras pessoas que vieram na sua cabeça. E anota ali o nomezinho delas, tá? 3 pessoas. Fulano, Ciclano e Beltrano. Coloca isso lá. Feito isso,
você vai elencar 3 qualidades de cada uma dessas 3 pessoas que você colocou lá. O que essa pessoa é boa? Pode ser beleza estética, pode ser uma habilidade que essa pessoa tem que você admira. Coloca ali, dentro dessas 3 pessoas, quando você olha para elas, o que você consegue admirar nessas pessoas, tá? Depois que você elogiou essas 3 pessoas, você vai colocar o seu nome aí embaixo. Coloca o seu nome. São pessoas que você admira, pessoas que você com certeza tem uma estima, né? Sejam famosas ou não, podem ser pessoas do seu ciclo de relacionamento e você conseguiu elogiar, colocar ali 3 elogios para essa pessoa. E agora você vai citar no seu nome, embaixo do seu nome, 3 elogios para você. 3 coisas ali que você olha em você e que você admira. 3 coisas nas quais você tem certeza que você é boa. Quer saber por que esse exercício foi tão difícil para mim? E eu não sei como é que foi pra você, vou pedir pra você comentar aqui embaixo ou mandar pra mim lá no grupo. É que na hora de fazer o elogio pra essas 3 pessoas, foi fácil olhar pra elas e identificar nelas o que era positivo nelas. Mas na hora de olhar pra mim, eu acho que talvez isso tenha acontecido com você aí do outro lado, foi difícil encontrar uma qualidade, uma coisa que eu verdadeiramente admirasse em mim. Uma coisa que eu verdadeiramente soubesse que era boa. Se isso aconteceu com você, a gente vai refazer esse exercício agora, com mais alguns comandos, tá? Isso aconteceu comigo também, não precisa se culpar, não precisa se martirizar, e é por isso que a gente tá desconstruindo toda essa mulher, para construir uma mulher nova que é capaz de se olhar e se reconhecer. Mais importante do que tudo isso, eu quero que você releia. Antes da gente finalizar esse exercício, eu quero que você releia aí esses 3 elogios que você colocou para essas 3 pessoas e quero que você entenda e aceita de uma vez por todas que você só foi capaz de ver essas qualidades nessas 3 pessoas que você elencou porque essas qualidades estão em você. Vamos entender e passar a olhar para as pessoas assim como a gente olha para os cavalos. Quando a gente entende que a dinâmica de relacionamentos e de pessoas que a gente tem à nossa volta, elas estão falando sobre quem eu sou. A partir do momento que eu passo a olhar para uma pessoa e consigo enaltecer nela qualidades, essa qualidade está em mim. Eu estou espelhando. Eu admiro aquilo nela porque eu sei que isso também está em mim. Ela me espelha o tempo todo. E é assim que a gente olha para os cavalos aqui. Ele está me mostrando. Então essas pessoas que você conseguiu olhar e admirar e colocar as qualidades, né, e as potencialidades dessas pessoas, saiba e tenha certeza que a partir de agora essas qualidades estão em você. Então, se você teve dificuldade de colocar 3 elogios para você, olha para esses 3 elogios que você colocou para essas 3 pessoas e saiba que a partir de agora você tem 9 qualidades que você observou nessas pessoas e são suas. Isso também funciona para os defeitos, então cuidado agora para quem você vai começar a apontar. Ai, fulana é metida, tá te espelhando, gata. Então a gente vai observar isso também. E é importante, né? A gente saber que o que incomoda no outro muitas vezes é algo que bate de frente com aquilo que eu tenho dentro de mim. Pra gente fechar esse exercício, você vai anotar quais são as qualidades que você reconhece em si mesma. Pode escolher 3, tá? Não precisa ficar com as 9. Quais são os 3 pontos que você sabe que você precisa melhorar? A gente acabou de falar aí nessa dinâmica de espelhamento que tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, isso está me mostrando algo sobre mim. Então observa aí quais são os pontos que você sabe que você precisa melhorar. Melhorar. Não é para se chicotear, não é para ficar se culpando, não é nada disso. É para a gente identificar uma oportunidade de crescimento, de mudança, tá? Em quais situações da sua vida você sente que você está vivendo para agradar os outros? E não está fazendo algo que te agrade. Não é para você, não é para sua autenticidade, não é para se melhorar, é sim para buscar aprovação e validação externa. Identifique isso aí. E hoje você vai escrever um elogio para você. Se ficar difícil, você volta lá nos 3 elogios que você colocou para 3 pessoas aleatórias, tá? E se concentra. Entende que a quantidade de elogios que você dispõe para as outras pessoas é o mesmo que você deveria dispor para você. Será que você tem se parabenizado na mesma proporção com a qual você se cobre? Pensa sobre isso. Isso não é arrogância, isso não é egoísmo, isso é construir a sua nova identidade baseada
numa nova crença de que sim, eu não preciso depender única e exclusivamente de validação externa. Eu posso buscar ser melhor para mim, dentro da minha autenticidade, dentro daquilo que a minha história de vida me proporcionou, sem depender do que vem de fora, do elogio, da aceitação, da aprovação de ambientes externos, tá bom? Guardem esse exercício com todo o amor do mundo e refaçam sempre que vocês sentirem necessidade, entendendo que esse processo de autoconhecimento e de construção, ele vai passar por um processo de lapidação constante. Então, eu posso revisitar esses exercícios e é por isso que é tão importante a gente ter o nosso caderno anotado. E aí, de repente, ter novas percepções. Poxa vida, olha nessa data aqui como é que eu tava e olha hoje como é que é mais fácil para mim, né? Como é que eu tenho novas percepções de quem eu sou e de como é que eu tô me construindo e me lapidando, tá? Vira um mapa. Olhar para sua autoestima é olhar para a sua essência e é reconhecer luz até naquilo que é sombra dentro de você, tá? Porque tudo isso, esse jogo de luz e sombra, esse luz de positivo e negativa, né? Esse jogo de ser positivo e negativo, ele é quem faz você. As minhas imperfeições me fazem autêntica, fazem de você única, fazem de você a mulher que você é. Então, os seus defeitos são, na verdade, a melhor parte que você tem, tá? E a gente vai olhar para isso dessa forma a partir de agora. Na nossa próxima aula, a gente vai olhar para o nosso tão esperado amadurecimento emocional, entendendo que toda essa construção que a gente fez até aqui, lapidando a sua autoimagem, trabalhando as nossas crenças, ele é parte fundamental para o fortalecimento da nossa identidade emocional, tá? Posso chamar assim. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos de antifragilidade, de autoestima, uma consolidação de uma pessoa que verdadeiramente lida com emoções difíceis. Acho que eu citei isso para vocês em alguma aula, se não me falha a memória, mas a gente vai aprender a olhar e transmutar nossa mentalidade para algo positivo, entendendo que os desafios da nossa vida, eles estão aí para nos fortalecer e não para nos derrubar, tá? Vamos juntas? A gente vai aprender a transformar os sentimentos aí como medo, culpa, insegurança, ansiedade em mola propulsora para a sua volta para você. E ela vai ser majestosa, eu garanto. A gente se vê na próxima aula. Tchau!